Áudio 31 do livro Autobiografia de Madame Guyon. Capítulo 22. Depois de 12 anos de casamento. Assim que fiquei sabendo que meu marido havia expirado, clamei: ó meu Deus, tu quebraste minhas amarras e eu te oferecerei um sacrifício de louvor. Uma vez que meu marido se aproximava de seu fim, suas infecções não davam trégua. Assim que se recuperava de uma, caía em outra. Suportou fortes dores com muita paciência, oferecendo-as a Deus e fazendo bom uso delas. Contudo, sua ira para comigo aumentava, porque se multiplicavam histórias e boatos a meu respeito, e aqueles que estavam ao seu redor não faziam outra coisa senão atormentá-lo. Ele era muito suscetível a tais impressões, pois suas dores faziam com que ficasse mais propenso à irritação. Naquela época, a empregada que costumava atormentar-me, às vezes, se compadecia de mim. Ela vinha ver-me assim que eu entrava em meu quarto e dizia: venha ter com meu senhor para que tua sogra não fale mais contra ti para ele. Eu fingi ignorar tudo, mas ele não podia ocultar seu desagrado. Nem sequer deixava-me chegar perto dele. Ao mesmo tempo, minha sogra não tinha limites. Todos os que vinham à casa eram testemunhas das contínuas reprimendas que me via obrigada a suportar. E suportava com muita paciência, apesar de estar na condição que mencionei. Tenho concluído meu marido pouco antes de sua morte. Tendo concluído meu marido, pouco antes de sua morte, a construção da capela no campo, onde passávamos parte do verão, tive a comodidade de ouvir orações todos os dias e de participar da comunhão. Sem atrever-se a fazê-lo abertamente todos os dias, o sacerdote me admitia em particular para tomá-la. Celebraram a consagração desta pequena capela. De repente, eu me senti presa interiormente, coisa que durou mais de 5 horas, durante todo o tempo da cerimônia, que foi quando Nosso Senhor consagrou-me novamente a Ele. Então eu me vi a mim mesma como um templo consagrado, tanto naquele momento quanto por toda a eternidade. Disse para mim mesma, referindo-me tanto a um como a outro, que este templo nunca seja profanado, que os louvores de Deus sejam entoados ali para sempre. A mim me pareceu naquele momento como se minha oração tivesse sido atendida. Entretanto, logo tudo isso me foi tirado e não me restou nenhuma lembrança para consolar-me. Quando estava nessa casa de campo, que só era um pequeno lugar de retiro, antes de a capela ser construída, eu me retirava para os bosques e as cavernas para orar. Quantas vezes aqui Deus me guardou de perigosas e venenosas bestas. Às vezes, sem dar-me conta, eu me ajoelhava sobre serpentes que abundavam por ali. Elas fugiam sem causar-me nenhum mal. Certa vez aconteceu que eu estava sozinha em uma pequena floresta, onde havia um touro desvairado. Mas ele mesmo se pôs a fugir. Se eu pudesse enumerar todas as providências de Deus a meu favor, seria algo maravilhoso. Na verdade, eram tão frequentes e contínuas que eu não poderia fazer outra coisa senão surpreender-me com elas. Deus faz um empréstimo eterno para aqueles que não têm nada com que lhe pagar. Se parece haver na criatura alguma fidelidade ou paciência, Ele é o único que a dá. Se por um momento Ele deixa de ajudar, se parece deixar-me em minhas próprias mãos. Eu deixo de ser forte e me vejo a mim mesma mais fraca do que qualquer outra criatura.
Se minhas misérias mostram o que sou, seus favores mostram o que Ele é, e a extrema necessidade na qual me encontro de depender sempre dEle. Depois de 12 anos e 4 meses de casamento, entre as maiores tribulações possíveis, exceto a pobreza que nunca conheci, embora muito a tivesse desejado, Deus tirou-me desse estado para dar-me tribulações ainda mais duras e de uma natureza tal que eu jamais havia conhecido antes. Pois, se prestares atenção, Senhor, na vida que me tens ordenado escrever, observará que minhas tribulações foram se intensificando até o dia de hoje, tirando-se uma para dar lugar à outra após ela, mais intensa ainda que a anterior. Em meio às preocupações que me foram impostas, quando diziam que eu estava em pecado mortal, eu não tinha ninguém no mundo com quem falar. Gostaria de ter tido alguém como testemunha de minha conduta, mas não tinha ninguém. Não tinha nenhum apoio, nenhum confessor, nenhum guia espiritual, nenhum amigo, nenhum conselheiro. Eu havia perdido tudo. E depois de ter tirado um a um de mim, o próprio Deus também se afastou. Fiquei sem nenhuma criatura, e para completar minha angústia, parecia que eu havia sido abandonada sem Deus, que era o único que me poderia apoiar em um estado de aflição tão profundo. A enfermidade de meu marido tornava-se cada dia mais aferrada. Ele percebia a proximidade da morte e até a desejava de tão opressiva que era a sua lânguida existência. Quanto às suas outras doenças, ele era muito teimoso para aceitar algum tipo de alimento. Não tomava nada do que era necessário para manter a vida. Só eu tinha coragem de fazê-lo comer o pouco que comia. O médico aconselhou-o a ir para o campo. Lá por alguns dias, ele pareceu melhorar, quando de repente lhe sobreveio uma complicação das doenças. Sua paciência aumentava sua dor. Vi com clareza que ele não viveria por muito tempo. Era uma grande tribulação para mim o fato de minha sogra manter-me afastada dele o quanto podia. Ela lhe metia na cabeça um desgosto tal por mim que eu tinha medo de que morresse com ele. Aproveitei um breve lapso de tempo em que ela não estava com ele e, aproximando-se de sua cama, eu me ajoelhei e lhe disse: se alguma vez fiz algo que te causou desgosto, peço que me perdoes, assegurando-te que não o fiz de propósito. Ele pareceu muito comovido. Como havia acabado de sair de um profundo sono, ele me disse: sou eu que te peço perdão. Não era digno de ti. Depois disso, ele não só se agradava em ver-me, como também me aconselhava quanto ao que eu deveria fazer após sua morte. Não depender das pessoas de quem eu agora dependia. Durante 8 dias, ele foi muito resignado e paciente. Mandei buscar em Paris o mais hábil cirurgião. No entanto, quando ele chegou, meu marido estava morto. Nenhum mortal poderia morrer com uma disposição mais cristã ou com maior coragem do que ele, depois de ter recebido o sacramento de uma maneira verdadeiramente edificante. Eu não estava presente quando ele expirou, pois por carinho ele me fez sair. Ele já estava, havia mais de 20 horas, inconsciente e nas agonias de sua morte. Foi na manhã de 21 de julho de 1676 que ele morreu. No dia seguinte, entrei em meu quarto, onde se encontrava a imagem de meu divino esposo, o Senhor Jesus Cristo. Renovei meu contrato matrimonial e acrescentei a ele um voto de castidade, com a promessa de fazê-lo perpétuo, se Monsenhor Berthaud, meu guia espiritual, o permitisse.
Depois disso eu me senti cheia de grande gozo, algo novo para mim, pois por muito tempo estive mergulhada na mais profunda amargura. Assim que fiquei sabendo que meu marido havia expirado, clamei: ó meu Deus, tu quebraste minhas amarras e eu te oferecerei um sacrifício de louvor. Depois disso permaneci em um profundo silêncio, exterior e interior, sentindo-me bastante seca e sem nenhum apoio. Não podia nem chorar nem falar. Minha sogra dizia coisas muito agradáveis e por essa razão todos a elogiavam. Ofendiam-se diante de meu silêncio, que atribuíam à falta de resignação. Um frade disse-me que todos admiravam os belos atos que minha sogra fazia, mas quanto a mim, não me ouviam dizer nada. Que eu devia colocar minha perda nas mãos de Deus. Contudo, eu não podia dizer uma palavra e aguentava como podia. Na realidade, eu estava muito exausta. Apesar de fazer pouco tempo que havia dado à luz minha filha, cuidei de meu marido e velei por ele as 24 noites antes de sua morte. Levei mais de um ano para recuperar-me do cansaço, unido à grande fraqueza e dor tanto do corpo como da mente. A terrível depressão, secura ou imbecilidade em que me encontrava era tal que eu não podia dizer nem uma palavra acerca de Deus. Isso deprimia-me de tal maneira que eu mal podia falar. Todavia, em alguns momentos eu entrava em uma admiração de tua bondade, ó meu Deus. Via perfeitamente que minhas tribulações não falhariam, uma vez que minha sogra havia superado meu marido. Eu também ainda me sentia amarrada por ter 2 filhos que me foram dados pouco tempo antes da morte de meu marido, o que evidentemente parecia o efeito da sabedoria divina, pois se só tivesse meu filho mais velho, eu o teria colocado em uma escola e teria ido para o convento dos beneditinos, e com isso frustrado todos os desígnios de Deus para mim. Desejava mostrar a estima que tinha por meu marido, preparando-lhe o mais esplêndido funeral à minha própria custa. Saudei todas as heranças que ele havia deixado. Minha sogra opôs-se com dureza a tudo o que eu podia fazer para proteger meus próprios interesses. Eu não tinha ninguém a quem recorrer para receber conselho ou ajuda, pois meu irmão não me daria a menor assistência. Eu era ignorante no que se referia a assuntos de negócios, mas Deus, que não dependia de meus talentos naturais, sempre fez-me adequar-me a tudo que lhe agradava e me revestiu de uma inteligência tão perfeita que tive êxito. Não omiti nenhum detalhe e me surpreendia com o fato de saber destes assuntos sem haver aprendido. Tratei de analisar todos os meus documentos e pus em ordem todos os meus assuntos, sem a ajuda de ninguém. Meu marido tinha muitos escritos que haviam sido depositados em suas mãos. Fiz um inventário exato desses papéis e os enviei separadamente a seus respectivos donos, o que teria sido muito difícil para mim sem a ajuda divina, pois como meu marido havia estado enfermo durante muito tempo, tudo estava em uma grande confusão. Isso fez-me ganhar a reputação de ser uma mulher habilidosa. Havia um assunto de suma importância. Certo número de pessoas que lutavam na justiça por vários anos recorreu a meu marido para ajustar suas diferenças. Embora não fosse a ocupação própria de um cavalheiro, elas recorreram a ele porque ele tinha o entendimento e a prudência necessários. E como apreciava muitas dessas pessoas, ele concordou. Havia 20 casos acumulados um sobre o outro, e em todos 22 pessoas envolvidas, que não podiam pôr fim às suas diferenças por causa de novos incidentes que continuamente se sucediam. Meu próprio marido ocupou-se de contratar advogados para examinarem seus papéis.
mas morreu antes de poder tomar alguma providência sobre o assunto. Depois de sua morte, eu lhes mandei buscar para devolver-lhes seus papéis. Porém, elas não aceitaram, suplicando-me que as ajudasse e impedisse sua ruína. A mim me parecia tão ridículo quanto impossível assumir um assunto de tão grande consequência e que demandava uma longa discussão. Não obstante, dependendo da força e sabedoria de Deus, concordei. Tranquei-me por quase 30 dias para resolver todos estes assuntos, sem nem mesmo sair, salvo para ir à missa e fazer minhas refeições. Quando, por fim, estava preparada a decisão, todos assinaram sem vê-la. Ficaram tão satisfeitos com isso que não puderam deixar de anunciá-lo por todas as partes. Era só Deus que fazia essas coisas, pois depois que se colocaram de acordo, eu não soube nada deles. E se agora eu ouvisse alguém falar de tais coisas, para mim soaria como árabe.